seguindo as aulas do senhor aí. É muito interessante. Com certeza a gente vai aprender, vamos dizer assim, bastante, né? Mas é igual a irmã Celina está falando. Matusalém vai mais devagar, né? Não, mas chega lá. Mas nós não vamos desistir, não. Nós não vamos desistir, não. Não, não pode desistir, não. Tá, irmãos? Inclusive, eu coloquei aí na nossa aula de hoje, 14ª aula, eu postei aí o slide, coloquei também o conteúdo para ser lido, e eu coloquei também ação falando sobre livre-arbítrio, predestinação, porque a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto hoje, espero que dê tempo, e a gente vai completá-lo na próxima semana. Então, eu pus um vídeo hoje, na aula de hoje, eu gostaria que todos vocês assistissem esse vídeo, tá? E semana que vem eu vou postar um outro vídeo também para que vocês assistam, para que a gente tenha, assim, uma noção das duas interpretações, né? Dentro, principalmente, do capítulo 9. Mas hoje nós vamos encerrar o capítulo de número 8, e nós vamos fazer a leitura aí do versículo 31 ao 39. Né? Nós falamos na semana passada, versículos 26 e 27, falamos sobre a intercessão do Espírito. Versículo 28, nós falamos sobre as 5 convicções de Paulo, passei o esboço para vocês. E no versículos 29 e 30, 5 afirmações de Paulo. Aí nós demos as duas interpretações, a interpretação arminiana, que é de conformidade com a tradução literal, os que de antemão conheceu. Então, Deus predestinou pela presciência, porque ele conheceu de antemão, tá? Essa é a interpretação literal do texto, feita na teologia, mostramos na teologia reformada calvinista, que eles interpretam como amou de antemão. Eles buscam o histórico da palavra, o que ela... Eles trabalham a interpretação que de Deus amou de antemão, aí ele predestinou. E no caso, nós entendemos que de fato é literal a palavra, os que Deus conheceu de antemão, ele predestinou. Tanto Armínio quanto Calvino creem na eleição, o que difere para Calvino, o que é a base da eleição, da predestinação, é a livre escolha de Deus, é a livre soberania. Armínio tem como base a presciência de Deus. Deus elegeu, Deus de fato predestinou, mas porque ele tinha um conhecimento prévio, tá? Então ele determinou porque ele teve um conhecimento prévio antes. E aí nós explicamos, né, o versículo 29 e 30 para os irmãos, cada termo na aula passada, tá? E hoje nós vamos concluir aí o capítulo de número 8. E a gente vai... só um momento aí, irmãos. A câmera parece que deu tilt aqui. Vamos reiniciar a câmera. Isso. Tá? Beleza. Então, vamos... Isso. Abra sua Bíblia, então, nós vamos ler os versículos 31 a 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus?
é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus. Para o John Stott, eu vou voltar o slide aqui. Ele apresenta esse esboço, o triunfo da santificação. Professor, eu não estou te ouvindo mais, não. Eu acho que cortou ficou aqui mudo. também. É só eu ou vocês também, é? Também não estou ouvindo, não. O som e a câmera cortou. Eu também não estou ouvindo. Será que ele está falando sozinho e está esperando, tipo, pensando que a gente está ouvindo? Na internet. A internet deve ter acontecido alguma coisa. Ah, tá. Espera ele voltar. Aham. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Braço do Senhor, nunca falhará. O braço do Senhor tem poder, 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 nunca falhará. O braço do Senhor nunca falhará. O braço do Senhor tem poder, nunca falhará. Maria Celina, canta. Hã? Cantar? Canta mais, continua cantando. Ah, tá. Canta o nome da raça aí, por favor. Isso. E o Paulo tá 292. Hã? O hino 292. 292, é isso aí. É a mensagem da cruz? É, né? Lembra eu aí o comecinho? Sim, eu amo a mensagem da cruz.
Morrer. Ô, pastor Fábio, você tem o telefone do pastor Jaime aí? Tem. Eu acho que tem aqui, eu vou olhar Tem como aqui. você ligar para ele aí, pro pastor Jaime, porque às vezes ele fica falando sozinho. Pois Não, é, eu mas tinha que eu acho mandar que saiu a internet dele. O meu tá Eu acho que desconectado é, aqui, então ele deve estar tentando entrar. Ele tá online aqui no WhatsApp, ó. Pois o conversa com professor ele, por mandou favor, porque mensagem. aquele dia O professor travou. a internet dele caiu, ficou conversando sozinho. Aqui, ó, pessoal, travou, estou tentando reconectar. Está tentando lá. Deus prometeu com certeza chuvas de graças mandar. Ele nunca fortaleza, ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aí, Ai, só louvando para. Esse é o hino 3, né, Marcelina? Não, esse é esse o é o 1 primeiro. para surfar. Ah, é o 1? Oh, meu Deus. Mas sabe por quê que eu lembro desse hino aí sendo cantado durante uma chuva em 1973. Ah, Olha, Eu tinha 9 anos de idade. nossa. Na escola dominical na roça, e chovendo muito, aí o pastor começou a cantar esse hino aí. Interessante, né? O que é a memória, né? Verdade. A igreja na roça, era uma benção. Em 73, ninguém aí tinha nascido, né? É. Graças a Deus, conseguimos Nem voltar aí, sonhava. meus queridos irmãos. É Estamos de melhor não volta. falar nada. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos então lá Eu para... amo solidão. Glória a Deus. Então, voltemos aí, meus irmãos, a nossa Romanos 8, 31 e 39. Uma das coisas que acontece aqui, nessa porção das Escrituras, Paulo diz que no 37 que nós somos mais do que vencedores, por meio do amor, né? John Stott vai falar que esse texto ele expressa o amor divino. E esse esboço aqui, irmãos, eu extraí do Hendrickson, aquele comentarista daquela coleção de livros vermelhos, né, do Novo Testamento de Romanos. E ele fala algo muito interessante. Ele põe o tema dessa sessão como a superinvencibilidade do crente, ou o crente como sendo alguém mais do que vencedor. E ele destaca, assim, que é perceptível em todo o Novo Testamento uma atitude em relação ao futuro de confiança, de alegria e de uma expectativa de vitória do cristão, de todo cristão. Essa é uma expectativa que aparece em todo o Novo Testamento. Ainda que os cristãos ou os apóstolos sofressem muito, fossem perseguidos, fossem espoliados, fossem presos, apanhassem por causa do nome de Cristo. No entanto, reinava uma expectativa alegre e confiante em relação ao futuro. E, para o Hendrickson,
esses pontos do versículo 31 ao 39 são os fundamentos dessa expectativa positiva diante do futuro que marcava a vida de Paulo e de muitos outros cristãos da época, tá? Ele vai dizer que Paulo, mesmo tendo sofrido muito, perseguido, preso, ele se sentia vencedor, mais do que vencedor, invencível, e ele tinha uma expectativa alegre, confiante em relação à vida e ao futuro. E aí ele vai destacar que Paulo, ele dá os fundamentos desse sentimento de superinvencibilidade, de mais do que vencedor. Paulo vai fazer através daquele sistema retórico, recurso retórico que eu já citei para vocês, já em outras oportunidades, que é a diátribe, ou diatribe, conforme alguns autores, né? Que é a questão de ter um interlocutor, você fazer perguntas. Mas nesse caso aqui, Paulo faz 5 perguntas, e elas são perguntas retóricas, que, ao fazê-las, você já sugere a resposta. E essas 5 perguntas são a base da confiança de Paulo e também deve ser a base da nossa confiança diante da vida, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante de um futuro tão desafiador, tá? Então, irmãos, vamos, a partir das perguntas de Paulo, nós vamos, então, dar essa base dessa alegria, dessa confiança que deve estar presente na vida de todo cristão. E essas bases, essas 5 bases, Paulo faz através de perguntas, que, como são perguntas retóricas, elas já subentendem a resposta. Então, vamos lá para a base da confiança de Paulo, tá? Vamos lá para a base da confiança de Paulo. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é, irmãos, a resposta já sugerida pela pergunta? Qual é a resposta, irmão? Ninguém. Porque a ideia de Paulo é o seguinte: o que a gente pode dizer? O que nós podemos dizer? Se Deus é por nós, aí, se Ele está do nosso lado, se Ele luta por nós, se Ele nos assiste, se Ele está conosco, se Ele peleja por nós, a ideia é: quem é que vai prevalecer contra nós? A resposta já está subentendida: ninguém. Certo? Então, qual é a base da confiança do crente? Primeiro, é a presença divina na sua vida. A Bíblia, ela dá testemunho de que, por exemplo, o Espírito Santo, ele está em nós com uma presença habitadora. Né? Então, Deus, através do seu Espírito, está em nós. E se Deus, através do seu Espírito, está em nós, quem vai prevalecer contra nós? A resposta é, ninguém, tá? Agora, só se pode reconhecer isso, irmãos, quando se tem uma verdadeira imagem bíblica de Deus. E eu me lembro de um autor que ele até fez uma alegoria interessante, e ele diz que para muitos cristãos a batalha cósmica é assim, ó. Imagine no octógono de MMA, que você tem 2 lutadores, de um lado está Satanás, e do outro está Jesus Cristo. Em cada corner ali, em cada canto estão um e o outro, são oponentes. E os dois vão lutar. E ao final da luta, quem vencer ganha, certo? O direito do domínio
sobre o universo, sobre a criação. Certo? Mas ele diz, olha, essa é uma visão míope de Deus. Porque Deus está num nível de criador de Deus que ninguém alcança. Satanás está no nível da criatura, ele jamais pode atingir, afetar a Deus, sequer desafiar a Deus. Então, preste bem atenção, se esse Deus todo-poderoso, se esse Deus que vive na solidão dele, num nível que ninguém alcança, que ninguém pode atingir, que nem pode incomodar, que nem pode ser ofendido, se esse Deus todo-poderoso habita em mim e habita em você, quem é que vai prevalecer contra nós? Naturalmente, a resposta é ninguém, certo? Ninguém. Então, meus queridos irmãos, por que a gente deve ter uma confiança, uma atitude confiante em relação ao futuro, ainda que você passe dificuldades? Ainda que você esteja em tribulações, ainda que você esteja em luta. No entanto, a gente tem que ser dominado por uma atitude de confiança em relação ao futuro. Por quê? Porque Deus está do nosso lado. E Deus jamais perdeu uma batalha. E Deus é o Criador do universo. Ele é o dono de todas as coisas. O domínio está nas suas mãos. E ele se assenta num trono para governar o universo. Tá? Então, a primeira causa da atitude confiante de Paulo é a presença divina, tá? Se Deus é por nós, irmãos, ninguém vai prevalecer definitivamente contra nós, ainda que pareça que por algum momento as coisas nos prejudiquem, mas Deus está conosco, Deus está com você, tá bom? Segundo, a segunda pergunta também sugere a segunda resposta, para que a gente tenha essa atitude confiante em relação ao futuro, em relação à vida. E a pergunta é o seguinte, versículo 32. Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, ou nele, todas as coisas? Vocês sabem que se há um elemento que tem a capacidade de tirar o sossego de um crente, muitas vezes, é a ansiedade em relação às coisas futuras. O que vai ser no futuro? Daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, o que vai acontecer? Será que nós conseguiremos aquilo que necessitamos para o futuro? É escola de menino, é emprego, é uma série de coisas. Será que nós vamos cumprir os nossos compromissos? Então, o futuro em geral e a provisão é algo que às vezes afeta a nossa confiança, a nossa alegria e às vezes nos enche de ansiedade. Então, irmãos, Paulo diz assim, olha, faz a pergunta, aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo parte aqui de um argumento do maior para o menor. Qual é o argumento? O que Deus tinha de mais precioso? O filho dele, certo? O que Deus fez com o filho dele? Ele entregou ele por mim e por você, que é o que Deus tinha de mais precioso, que é o maior, que era o filho. Se Deus deu por mim e por você o filho dele, que era o mais precioso, será que ele não dará as coisas de menor valor? Será que ele não vai suprir as nossas necessidades? Será que ele não vai prover aquilo que precisamos para glorificar o nome dele, para fazer a sua obra e para vivermos para louvor da sua glória? Claro, a pergunta é sim, irmãos. Se Deus deu aquilo que tinha maior valor, que foi o filho dele, será que ele não vai dar? E eu até às vezes pergunto para os irmãos lá, vocês aí que têm filhos, né? Imagine que você
leve o seu filho a uma escola particular. Então, você paga aí R$ 600 por mês de mensalidade, você lá faz a matrícula e tal, e compra os livros, que a matrícula é o mais caro, né? E a mensalidade. Aí ele precisa de uma borracha, será que você não vai dar a borracha? Sendo que você deu a matrícula, se você deu a mensalidade, você pagou tudo. Claro que vai dar, porque isso é insignificante em virtude daquilo que já deu. Assim é Deus, meu irmão. Se Deus deu Cristo por você, para morrer por você, será que Deus não vai suprir suas necessidades diárias? Não é desejo e vontade, é necessidade. Tá? Com certeza, com Jesus, Deus dará todas as coisas que a gente precisa. Jesus é o sim para todas as promessas de Deus. Em Jesus nós temos o sim. Deus dará todas as coisas que você precisar, tá? Beleza, irmãos? Terceiro, então, primeiro motivo da confiança de Paulo é a presença divina na vida dele. Segundo, é a generosidade divina. Deus é generoso, Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Terceira, por causa da justificação divina. Olha o versículo de número 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmãos, acabou. Ninguém intentará acusação contra você. O que condena um homem, irmãos, é o seu pecado. O que afasta um homem de Deus é o pecado. O que tira um homem do caminho da eternidade, da vida eterna, é o pecado. Então, o pecado é o maior problema do homem. O que Deus fez? Deus resolveu esse problema. Deus enviou Jesus, ele morreu na cruz, e quando nós cremos, e é o teor da carta, nós somos justificados por Deus. Quem vai condenar a gente? Quem vai decretar condenação sobre nós, sendo que o próprio Deus nos declarou justo? A resposta é ninguém. Ninguém pode nos condenar. Nós estamos absolvidos. Nós estamos livres. Nós estamos a caminho do céu. Nós fomos perdoados e ninguém pode nos acusar ou condenar. Certo? Então, nós podemos dormir tranquilo, podemos enfrentar a morte tranquilo, podemos enfrentar o dia a dia com confiança. Por quê? Porque não há condenação sobre nós, irmãos. O que era o pecado que pesava sobre nós e Deus nos condenava já foi perdoado, acabou. O mundo espiritual pode querer acusar você, os homens podem querer condenar você, mas, irmão, Deus já declarou você justo, você foi justificado por meio da fé e no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Ruim, em situação difícil, está quem não foi justificado por Cristo. Ele pode estar saudável, ele pode ter muito dinheiro, ele pode ter o que quiser, mas pesa sobre ele a condenação divina, porque ele é pecador e porque ele está em rebeldia contra Deus, tá? Então, terceira causa, a justificação divina. Quarta causa, a intercessão, versículo de número 35, ou ainda no 34, perdão. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Qual outra base da confiança de Paulo diante da vida, meus irmãos? A base da confiança de Paulo é que ele tem Cristo intercedendo por ele, na época quando ele escreveu a carta, e que hoje nós temos Cristo intercedendo por nós, exercendo o seu ministério sacerdotal diante de Deus, dia e noite. Ou seja, meu irmão, nós não estamos sós. Nós vimos na aula passada que nós temos a intercessão do Espírito, tá?
versículos 26 e 27, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora nós temos Cristo intercedendo por nós. Nós temos 2 companheiros na oração. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Jesus intercede por nós. Portanto, quando você se sentir só, lembre-se desses versículos. Você não está só diante das suas lutas, você não está só diante das suas batalhas, você não está só diante das suas tentações. Por quê? Porque há uma pessoa que intercede por você. Há 2 pessoas, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Eu me lembro aqui, né, daquele texto, vocês devem se lembrar, que Pedro está conversando com Jesus, e ele é todo orgulhoso, soberbo, né? E Jesus disse assim, olha, Pedro, eu vou dizer um negócio para você. Satanás reclamou você para dar uma peneirada, para levar você no limite da sua fé, para pôr você numa tribulação daquelas. Mas Jesus disse assim, mas eu intercedi por ti, certo? E quando você vencer, você pastoreia os seus irmãos. Ou seja, irmãos, a intercessão de Cristo é que garante a nossa vitória nas maiores tentações da nossa vida, tá? Então, lembre-se disso, você não está só. Nós temos a intercessão divina. Jesus, que foi tentado em tudo, sabe o que é ser humano, sabe as dores humanas, sabe os dramas humanos, ele compreende a mim e a você, e por isso, como sumo sacerdote, ele intercede por mim e por você. Tá bom? E quinto, irmãos, perdoe, não está aí no slide, mas vocês podem anotar aí, né? Qual é a causa de nós sermos super invencíveis? É o amor de Deus, né? É o amor de Deus, é porque Deus nos ama. O amor divino. Olha o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou a espada, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, preste atenção no que Paulo, na quinta pergunta. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Ninguém, irmãos. É outra pergunta sem resposta. Então, vocês vão observar o seguinte, Paulo alista aqui uma série de situações no versículo 35. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Desses que Paulo alista, apenas a espada ele não tinha passado, que seria a morte. Os demais ele passou. Mas mesmo assim, ele se sentia mais do que vencedor por causa daquele que o amou. E é muito interessante, irmãos, a gente pensar nessa perspectiva, e na perspectiva bíblica, o que é um vencedor? Ou o que é o mais do que vencedor na Bíblia? O que é uma pessoa super invencível? Não tem a mesma ideia do nosso contexto pós-moderno e da teologia da prosperidade. Porque na teologia da prosperidade, quem é mais do que vencedor? Na teologia da prosperidade, quem é super invencível? É aquele que não tem problemas, é aquele que enriquece, tudo dá certo para ele, os negócios dão certo, é aquele que não adoece, é aquele que não passa tribulação. Mas, biblicamente, não é isto. Paulo passou por todas estas coisas, inclusive depois pela guilhotina, pela espada. Mas, mesmo assim, ele se sentia mais do que vencedor. O que é um vencedor, segundo as Escrituras? É alguém que pode passar por tudo isso, mas não se separa do amor de Cristo, não abandona a sua fé. Estas coisas não se tornam empecilho para ele adorar e glorificar a Cristo. Esse é mais do que vencedor.
O mais do que vencedor adoece, o mais do que vencedor fica desempregado, o mais que vencedor uma hora pode passar fome, o mais do que vencedor pode ter tribulação, ele pode ser perseguido, ele pode ficar sem roupa, ele pode ficar sem alimento, mas nada disso separa ele do amor de Cristo. Então, meus irmãos, às vezes nós temos uma tendência muito grande na igreja, tá? Vocês sabem que isso é verdade. E eu convivo e sei que isso é verdade. Se a pessoa está em dificuldade financeira, né? Ou se ele está desempregado, ou está doente, os irmãos, irmão, faz um exame aí da sua vida, certo? Faz um exame aí, irmão. Às vezes você está em pecado, né? Às vezes, pode ser, não vou dizer que não. Mas não necessariamente, irmãos, não necessariamente. Essa não é a visão bíblica, não. Nós falamos no capítulo 8, no início, sobre o sofrimento e glória caminham juntos. Sofrimento é parte da vida e muito mais, às vezes, da vida de um cristão. Olha, Deus nos abençoa, alguns Deus prospera, tem hora que Deus cura enfermidade, sim, Deus é poderoso, faz o que quiser, abençoa como quiser, além daquilo que a gente imagina, pensa, né, ou sonha, mas essas situações, tribulação, fome, nudez, tudo isso, irmãos, tudo isso é parte da nossa vida. E, inclusive, faz parte da vida de um vencedor, de um mais que vencedor, de um super invencível. Porque, no final, irmãos, eu lembro do Ariovaldo Ramos falar o seguinte: quando é que um crente é derrotado? Quando ele está desempregado? Não. Quando ele está em tribulação? Não. Quando ele está enfermo? Não. Quando ele morre? Não. De maneira nenhuma. Um crente é derrotado quando ele nega Jesus, quando ele afasta da fé. Podem vir todas essas coisas sobre a nossa vida, mas se nós permanecermos em Jesus, no final, irmãos, a vitória será nossa pelo poder do nome de Jesus. Então a gente tem que ter confiança, irmãos. Deus ama você. Deus luta por você, Deus peleja por você. E graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória final, ela é certa. Ainda que agora a gente passe por muitas tribulações e problemas. Isso, sabe, irmãos, às vezes, quando nós passamos por essas dificuldades, isso não deveria fazer com que a gente baixasse a cabeça, sentisse derrotado. Não, meu irmão. Lembre-se, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O amor de Deus faz de você mais do que vencedor, independente dos problemas que você esteja vivenciando nessa hora, nessa situação, nesse momento da sua vida. Amém? Então, Paulo aí continua, olha, em todas essas coisas pode vir tudo, mas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a pergunta é a seguinte, meu irmão: você se sente vencedor, mais do que vencedor? Você se sente invencível? Como está a sua atitude em relação ao futuro? A sua atitude é positiva, é confiante? Ou é uma atitude pessimista, derrotista? Não, meus irmãos. Cristo está conosco. Cristo é generoso para suprir as nossas necessidades. Cristo nos justificou, ele intercede por nós e ele nos ama. Essa é a garantia que Paulo tinha e que nós temos de que nós somos mais que vencedores para a glória de Deus. Amém? Beleza, irmãos? Amém. Assim nós encerramos, então, o capítulo de número 8. Alguma pergunta aí? Vocês têm alguma pergunta dentro do capítulo 8? Amém, glória a Deus. É forte. Se tiverem alguma dúvida dentro do capítulo 8 aí. Abençoado demais, né?
Maravilha. Glória a Deus. Então, nós vamos agora para o capítulo de número 9, tá? Gente, mas essa plataforma ela é abençoada, viu? Mas ela parece uns negócios aqui. Ah, melhorou. E aí atrapalha a gente a dar os comandos aqui. Mas cadê meu... Agora não aparece o slide. Aparece para nós aqui, pastor. Aqui está aparecendo. Apareceu? É o capítulo 9 aí? A doutrina da salvação em Israel, do 9 a 1, 6. Isso. Mas para mim não apareceu aqui, não. Meu quadro tá livre, irmão. Que é isso? Que loucura, irmão. Deixa eu voltar aí de novo. Ah, apareceu, agora apareceu. Deve ser o delay, né, irmão? Então, vamos lá. Agora, irmãos, a gente, do capítulo 1 ao capítulo 8, Paulo, então, ele trabalha a teologia da justificação pela fé, tá? Agora, ele continua também a justificação pela fé, mas ele abre um parênteses, porque até aqui ele vem falando da igreja, da união dos povos, como Deus fez um povo, a igreja, justificando pela fé em Cristo, todas essas coisas. Agora ele abre um parênteses para falar de Israel, a doutrina da salvação em Israel, que vai dos capítulos 9, 10 e 11, tá? Capítulos 9, 10 e 11. E esses capítulos, eles são chaves para a questão da interpretação teológica soteriológica em relação à salvação, tá? O capítulo 9 vai contar a história de Israel, ou seja, Israel no passado. O capítulo de número 10 vai mostrar Israel no presente. O capítulo de número 11 vai mostrar Israel no futuro, tá? E o que eu vou fazer? Como vocês têm a leitura, né, do texto do Stott, e o Stott é reformado, então, naturalmente, ele é calvinista, eu estou colocando nas aulas, a partir de hoje, na próxima aula, vídeos com a visão arminiana, para que vocês entendam melhor e nós possamos debater, tá? Então, hoje nós vamos, se der tempo, ver aqui um pouquinho da questão dos pontos em Calvino e dos pontos em Armínio, para a gente relembrar aquilo que vocês já viram com o pastor João Batista Rosa na matéria de soteriologia, tá bom? Então, lembrem-se, agora um parênteses para tratar de Israel, capítulos 9, 10 e 11. Capítulo 9, Israel, a história dele falando do passado. Capítulo 10, na época de Paulo, presente. E depois, no 11, ele fala sobre o futuro de Israel, a salvação remanescente, tá bom? Então, nós vamos estudar esses textos, e a gente não vai poder deter muito neles, porque, irmão, nós já estamos na 14ª aula, são 16 aulas, mas é provável que eu estenda mais umas 2 semanas, tá? Depois, então, nesse caso, nós teríamos mais 4 aulas, então, provavelmente, a gente encerre a matéria na primeira semana de dezembro, tá bom? Beleza? Tranquilo? Podemos ir adiante? Beleza. Tudo ok? Então, vamos. Primeiro, nós vamos ler rápido aqui, do versículo 1 ao 3, do capítulo 9. Digo a verdade e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne.
Então, Paulo vai falar aqui, meus irmãos, da profunda tristeza que ele sente. A ideia é que uma incessante dor, uma dor profunda, uma tristeza consumidora. Por quê? E essa tristeza ele sente no coração e é muito grande. Por quê? E é constante, é incessante. Por quê? Por causa da não salvação de Israel, ou por causa da rejeição de Israel a Cristo. Era tamanho, irmãos, a tristeza dele, que ele disse que ele desejaria ser anátema, ou separado, considerado maldito por Cristo, ser separado de Cristo. E aí, no próximo slide, eu coloco aí o significado da palavra anátema, isso no sentido histórico, e aí vocês poderão, então, observar que ele desejaria separar de Cristo, se isso aproximasse Israel à sua descendência segundo a carne. Mas a gente sabe que isso não é possível. Por que não é possível? Porque a salvação ela é uma questão individual, né? Por exemplo, ninguém pode dar a vida por ninguém. Ninguém pode trocar a vida, dá-la no lugar de alguém. Isso não existe. A salvação é uma decisão individual, tá? Então, nesse caso, Paulo era bastante triste, vivia angustiado por causa dos seus irmãos, da sua descendência, dos compatriotas que, de fato, rejeitaram a Cristo, não creram nele e, portanto, não alcançaram a justificação pela fé. Agora, em seguida, Paulo vai mostrar o seguinte, que eles rejeitaram, Israel rejeitou a Deus, mas, ou mesmo que Deus os tivesse privilegiado. E ele vai mostrar quais foram os privilégios de Israel, sabe, irmão? Quais os privilégios Deus concedeu a Israel. Isso está no versículos 4 e 5. E eu vou explicar quais foram os privilégios de Israel segundo Paulo. O primeiro privilégio está aí, versículo 4. São israelitas? Sim. Pertence-lhes a adoção, ou ruitesias, né? Ruiotesias. Nesse sentido, irmãos, Deus, vocês sabem, escolheu dentre todas as nações da terra, Deus escolheu a nação de Israel. E não só escolheu, elegeu, mas Deus também os tratou aquela nação como seus filhos. Deus se fez pai deles. Deus se fez cuidador deles. Deus se fez protetor deles. Deus se fez provedor deles. Isso, meus irmãos, nenhuma nação da terra teve. Então, esse era um privilégio muito especial, sabe? Deus fez esse povo o povo escolhido. Privilegiou tratando como filhos. Esse é o primeiro privilégio, que não é pequeno. Mas olha o segundo privilégio que Deus concedeu a Israel. Paulo está falando de Israel no passado, está falando aquilo que Deus deu a eles. Certo? Olha o versículo 4. Pertence-lhe a adoção também a glória. Viu, irmãos? A glória. A glória aí, irmãos, é a doxa. Certo? Ou cabô, ou para muitos teólogos a Shekinah. Ou seja, Deus permitiu que a glória dele fosse visível aos olhos naturais dos israelitas. No Monte Sinai, irmãos. Deus veio no Monte Sinai, a glória de Deus se manifestou no Monte Sinai. No tabernáculo, a glória de Deus descia no Santo dos Santos. Na caminhada no deserto, uma nuvem
durante o dia e uma coluna de noite durante a noite. Uma coluna de fogo durante a noite. Tudo isso, irmãos, visível. Tudo isso eram manifestações da glória de um Deus todo-poderoso. Deus privilegiou aquele povo com a glória dele. Então Deus adotou aquele povo como filho. Deus revelou a eles a glória, eles puderam ver a glória do Deus Todo-Poderoso. Terceiro privilégio, a aliança, os pactos, né? Tem até um livro do missionário Edson Teixeira, Deus de Pactos. Deus é um Deus de aliança. E Deus foi fazendo essas alianças. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Davi. Então, meus irmãos, Deus fez compromisso com esse povo. Deus tinha uma aliança com ele, Deus é fiel, certo? Tantos pactos Deus fez com esse povo. Então, olha ainda no versículo 4. A glória, a aliança, a legislação, ou, irmãos, a lei divina. Para quem Deus expressou, ou para quem Deus deu uma constituição para a nação que viesse direto do trono de Deus. Deus deu a Israel. Israel tinha a lei, os irmãos sabem que a lei visava fazer de Israel um povo diferente de todas as demais nações. Se eles vivessem de acordo com a lei, com a palavra que Deus deu para eles, eles seriam uma nação justa, uma nação próspera, uma nação abençoada, eles venceriam os desafios. Mas eles não valorizaram. Deus deu a própria palavra, Deus revelou a palavra dele para a nação de Israel. Então não foram poucos os privilégios. Depois aí você tem o culto, né? A legislação, o culto. Irmãos, a liturgia, o tabernáculo, as festas, os sacrifícios, as ofertas, todo aquele sistema cultico que Deus deu a Israel apontava para o Messias. O tabernáculo, as medidas, o material, as cores, o bordado, as peças ali do lugar santo, né? A porta do tabernáculo, o altar de bronze, depois no lugar santo ali a mesa dos pães, o incensário, né? O candelabro, tudo apontava para Cristo, irmão, uma coisa mais linda, mais detalhada, mais pensada. Então, Deus preparou todas as coisas para aquele povo, né? Tudo apontando para Cristo. Depois do culto aí, as promessas, muitas e maravilhosas promessas Deus fez para aquele povo, irmãos. Promessas de bênção, de vitória, de prosperidade. Deus deu a eles promessas lindas e maravilhosas. Deus foi privilegiando aquele povo, né? No capítulo 5, aí você tem outro privilégio de Israel, os patriarcas, né? Irmãos, Israel tinha uma história com Deus. Tinha na história homens que se relacionaram com Deus, que adoraram a Deus, que glorificaram a Deus. Eles tinham uma história. Coisa com Deus, coisa que o Brasil não tem. Nós não temos aqui, irmãos. Nós não temos. O Brasil não tem uma história com Deus. Não, o evangelho chegou aqui depois. Eles não. A formação da nação foi através dos patriarcas que se relacionaram com Deus. Tudo isso registrado, né? Eles tiveram, irmãos, e talvez aí o maior de todos os privilégios, né? Eles tiveram um descendente chamado Cristo, Jesus Cristo, ungido de Deus. O Messias, o Salvador. Deus deu àquela nação para que fosse um instrumento através do qual o Deus vivo, o Deus homem, viria ao mundo. Esse é o maior de todos os privilégios, sabe, irmãos?
é que Deus usou aquela nação para revelar ao mundo o Salvador, o Messias. Mas sabe o que eles fizeram, irmãos? Com todos esses privilégios? Desprezaram, irmãos, privilégios que Deus deu para eles. É por isso que eles rejeitaram Jesus, sabe? Deus os privilegiou, mas eles desprezaram todos esses privilégios. Às vezes, sabe, irmãos, a gente não pensa, às vezes a gente não observa, não avalia o quanto Deus nos tem privilegiado, irmãos. Nós moramos no Brasil, num país que você pode exercer a sua fé. Nós moramos numa cidade de Anápolis, uma cidade evangelizada. Você tem um seminário que você pode frequentar e aprender a palavra. Você tem oportunidades diárias de glorificar a Deus, de servir a Deus, não é perseguido. Deus tem nos dado privilégios incontáveis e muitas vezes as pessoas simplesmente desprezam esses privilégios, sabe, irmãos? E não se importam com Deus, e rejeitam a Deus, e preferem o pecado. Só que com os privilégios também vêm as responsabilidades, né, irmãos? Deus privilegiou aquele povo, mas Deus também cobrou a responsabilidade deles, tá? Então, Paulo tem uma dor no coração, por quê? Porque sabe que os seus compatriotas, sabe que a nação foi grandemente privilegiada por Deus, mas mesmo assim, meus queridos irmãos, eles não valorizaram aquilo que Deus concedeu a eles. Às vezes eu fico pensando, sabe, irmãos, a gente vê na igreja um descaso muito grande para com as coisas de Deus, para com a obra de Deus, ainda que Deus esteja privilegiando grandemente as pessoas. Mas as pessoas estão desprezando a Deus, como Israel fez, infelizmente. Se Israel teve todos aqueles privilégios, nós temos muito mais ainda, irmãos. São maiores os nossos. Amém? Alguma pergunta até aí, até o versículo de número 5? Eu preparei esse quadro aqui, irmãos, porque nós vamos entrar no capítulo 9. E o capítulo 9, ele tem interpretações aí diversas, tá? E ele é usado como textos de prova, principalmente para a questão da teologia reformada ou dos calvinistas, tá? Então, eu preparei esse quadro aqui, só que, irmãos, acontece um fator aqui, eu arrumo ele, e quando eu coloco aqui, ele desarruma sozinho, tá? Eu não sei se a gente consegue mexer nele aqui, eu acho que não, viu? Não, consegue não. Porque assim, vai ficar assim, ó, irmãos, eu vou explicar, e se vocês não entenderem, vocês poderão perguntar aí. Então, você tem aqui calvinismo, arminianismo, tá? Calvinismo, depravação total. No arminianismo, depravação total, graça libertadora. Então, a graça aqui, irmãos, ela é libertadora, ela vai estar debaixo da depravação total no arminianismo, tá bom? Ok? Beleza? Entenderam? Entendido. Beleza. Então, vamos lá. Calvinismo, eleição incondicional. Arminianismo, eleição condicional. Calvinismo, expiação limitada. Arminianismo, expiação ilimitada. Calvinismo, graça irresistível. Arminianismo, graça resistível.
Calvinismo, perseverança dos santos. Arminianismo, graça em Cristo. Então, o Cristo tem que estar debaixo de segurança. Eu arrumo, mas na hora que ele joga o slide aqui, ele desfaz o que a gente arrumou. Entendeu? Eu não sei o porquê. Tá bom? Então, como que é vista a salvação entre Calvino e Armínio? Quais as diferenças? Para iniciar, irmãos, é importante a gente observar que o Jacó Armínio, ele era calvinista na Holanda. E ele foi convidado para refutar as ideias que depois passou a ser arminianas, mas que enfatizava o livre-arbítrio humano também. Ele era calvinista, a doutrina dele era calvinista, e ele foi convidado para refutar um teólogo que defendia uma participação do livre-arbítrio na salvação. E ao estudar os argumentos do seu opositor, e já sendo ele um calvinista, ele acabou, nesse aspecto da salvação, da soteriologia, ele acabou se divorciando de Calvino. Então, ele abriu mão da sua ideia inicial, da predestinação, da salvação, conforme Calvino, e aí ele mesmo abraçou as ideias contra as quais ele estava defendendo. E aí, futuramente, é que vieram a dar o nome nesse sistema teológico de arminianismo, tá bom? Então, eu quero só relembrar aquilo que vocês já viram, né, na soteriologia. Na ideia de Calvino, quando, lá na eternidade, Deus fez os decretos eletivos, que foram aqueles decretos da criação de todas as coisas, Deus decretou que o homem seria criado, Deus decretou que o homem cairia e que todas as pessoas seriam condenadas, certo? E aí ele coloca que esse homem, no pecado, ele vai estar na depravação total. Ele pega um pouco da passagem de Efésios 2 e vai dizer que o homem está morto nos seus delitos e pecados, e que, como morto, ele não ouve, ele não fala, ele não sente, ele não se move, ele não vê, ele não sente nada, e que esse homem, por causa do pecado, que esteve morto, entrou na depravação total, ele não tem condições nenhuma de buscar a Deus. Então, já na eternidade, Deus, conforme eles interpretam lá em Romanos 8, 29, Deus amou de antemão alguns e rejeitou outros. Esses a que Deus amou, então Deus elegeu, certo? E esses que elegeu, ele enviou, decretou que Cristo viria para salvá-los, só para eles. Cristo morreria só por eles. O Espírito Santo viria somente para eles, tá? E o segundo ponto. Essa eleição, essa escolha de Deus, ela é incondicional. Ela não depende de nada a não ser da soberania do próprio Deus lá na eternidade. Ele elegeu quem ele quis. Nele mesmo ele fez a escolha, sem levar em conta a pessoa, sem levar em conta se ele creria ou não. É nele, é algo... E aí o Carlos Augusto vai lá, vai dizer que Calvino usa muito a palavra oculta em Deus. Então, Deus fez uma escolha por uma motivação oculta nele, ninguém sabe o porquê. Deus elegeu e elegeu de forma incondicional, baseada só na própria vontade dele, de Deus.
Como todos os homens estavam numa depravação total, ele só vai salvar os que ele elegeu. E aí tem a expiação limitada, ou seja, Cristo vai vir e morrer só para os eleitos. E aí, em seguida, vem a graça irresistível. Então, Deus vai derramar uma graça sobre o eleito, e ele nunca pode resistir a essa graça. Ele jamais resistirá a essa graça. O Espírito Santo virá, vai salvá-lo. Depois que o Espírito Santo salva e regenera ele, aí ele arrepende. E o Espírito Santo vai santificá-lo. Por isso, a perseverança dos santos. O santo, uma vez salvo, salvo para sempre. Ele vai perseverar não por decisão dele, mas porque Deus vai levá-lo a perseverar. Então, a salvação ela está toda em Deus, nesse sentido. O homem não participa, o homem não é pela fé, entendeu? Está tudo em Deus, não depende nada do homem. Se não depende nada do homem, então ele não pode cair da fé, porque tudo quem vai fazer é Deus. Agora, Calvino admitia a existência da graça temporária. O que é a graça temporária? É que Deus, na eternidade, ele já escolheu algumas pessoas para ele dar uma graça temporária. Essa graça iria iluminar a pessoa, ele ia para a igreja, mas depois de um tempo Deus retira a graça, aí ele afasta da igreja. Então ele não era eleito, ele apenas recebeu a graça temporária. Tá? Então, essa é os pontos do calvinismo. Agora, a questão dentro do arminianismo. Como que há os pontos correspondentes? Para Armínio, ele entendia, assim, que quando o homem pecou, o homem também entrou num estado de depravação total. Mas que Deus derrama uma graça nesse homem depravado, e essa graça que Deus derrama capacita-o a escolher entre crer e não crer, tá? Lá no calvinismo, não. O homem a graça irresistível. Em Cristo, ou em Armínio, a graça é libertadora. A graça vem para libertar a pessoa, dar a ele a condição de escolher. Aí ele pode escolher entre crer e não crer. Tá? Então, nesse caso, irmãos, não é que a salvação em Armínio, e aí preste bem atenção, como muitas pessoas pensam, não é que em Armínio a salvação depende só do homem, não é. O homem está depravado. Deus tem início no processo, estende a graça para esse homem, e a graça capacita-o a escolher. Antes, ele não tinha condição de escolher. Mas como a graça chegou até ele, a graça capacita-o a ter condição de escolher. Então, ele só pode escolher porque a graça de Deus lhe permitiu escolher. Então, começa em Deus, mas permite que o homem tenha a sua decisão. Agora, alguns debatem, alguns arminianos, uns dizem que essa graça foi concedida aos homens quando Jesus morreu na cruz. Essa graça foi estendida a todos os homens. Mas tem outros que pensam que ela é estendida quando a palavra é pregada. Quando a palavra é pregada, a graça de Deus se estende para a pessoa, e ele que está no estado de depravação, ele é capacitado a escolher, aí ele pode escolher. Por isso, a eleição é condicional. Deus elege, mas elege conforme Pedro diz, segundo a presciência, eleito segundo a presciência. Deus elegeu lá na eternidade, mas porque ele sabia que quando a graça fosse estendida para essa pessoa iria responder positivamente à graça, iria se arrepender. Então, a eleição, Armínio cria na eleição, mas achava e pensa que Deus elege com base no seu conhecimento prévio, na sua presciência. Por isso que ele interpreta Romanos literalmente.
Os que dantes conheceu, também os predestinou. Deus predestinou porque conheceu antes, tá? E já Calvino, ele vai dizer o seguinte, que Deus conhece antes o que ele determinou para que seja feito. Não é porque vai acontecer, as pessoas vão ter, as pessoas terão aí a oposição de escolher, não. Deus já determina. Você não vai escolher, você vai escolher. Você vai aceitar, você não vai aceitar, dentro de Calvino, mas Armínio não. Por isso, a expiação em Armínio é ilimitada, ou seja, Deus veio, Deus quer que todos os homens se salvem, e Deus morreu por todos os homens. E só vão se apropriar dos benefícios da morte de Cristo aqueles que creem. Mas, inicialmente, Deus morre por todas as pessoas, com o projeto de salvar todas as pessoas. E para Armínio, a graça é irresistível. Deus estende a graça e uma pessoa pode resistir a essa graça. Ele pode dizer não a ela, ele pode rejeitar a graça que Deus oferece a ele. E por isso, Armínio cria na segurança só enquanto o homem está em Cristo. Se ele sair de Cristo, a salvação pode ser perdida. Mas enquanto ele estiver em Cristo, ele está totalmente seguro, tá? Ele está totalmente seguro, estando em Cristo. E, inclusive, o Severino Pedro da Silva, ele dá algumas ilustrações disso, dessa salvação no Antigo Testamento. Ele diz, por exemplo, quando o anjo do juízo, no Êxodo, passou na noite da celebração da Páscoa, ele não afetaria os primogênitos que estiverem dentro da casa cujo sangue for passado. Se estiver fora da casa, vai sofrer o juízo. Ele fala também das cidades de refúgio. O vingador de sangue poderia vingar o sangue do parente e matar aquela pessoa se ele estivesse fora da cidade de refúgio. Dentro da cidade, ninguém poderia tocar. Ele mostra também Raabe na destruição de Jericó. Ela protegeu os espias quando eles vieram para destruir a cidade. Ela pôs o cordão de escarlate e a família tinha que dar dentro da casa. Se tivesse de fora da casa, seria destruída. Então, dentro da casa está protegido. Nesse sentido, Armínio, então, vai dizer o seguinte: o crente tem a sua segurança da salvação enquanto estiver em Cristo. Tá bom? Entenderam aqui, irmãos? Dúvidas? Querem fazer alguma pergunta dentro desse paralelo aí que eu apresentei antes de nós darmos sequência ao capítulo número 9? Beleza? Sem dúvida, sem... Manda aí, pastor. Oi? Não, aqui nós estamos encerrando a aula de hoje porque nós vamos entrar agora naquilo que é mais polêmico, sabe? E aí não tem condição, nós temos aí poucos minutos, 5, 6 minutos de aula, né? A gente não tem condição de entrar mesmo nos textos, porque aí a coisa a gente vai ver as linhas de interpretação, né? Todas essas coisas aí, e aí a gente vai deixar para a próxima aula. Mas vocês fizeram aí a soteriologia com o pastor João Batista Rosa, e aí vocês têm aí os elementos, né? Você tem os slides, é só entender direitinho. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, porque, assim, há pontos, meus queridos irmãos, assim, de fato, que serve de muito debate, né? De muito debate, e às vezes é difícil de chegar a uma conclusão, tá? Mas nós, né, nós temos uma formação mais voltada para o arminianismo, e nós cremos, assim, mais ou menos conforme Armínio organizou a sua teologia. É interessante que, em outros pontos teológicos, Armínio concordava com Calvino, só na questão da soteriologia, na questão da salvação, então, eles discordavam, porque para Calvino, então, Deus, na eternidade, predestinou, elegeu, Deus faz tudo sozinho,
E aí é difícil compreender como que uma pessoa, né? Primeiro, ele não teve condição de escolher, Adão escolheu por ele. Então, Adão escolheu por ele, certo? Agora ele também não pode escolher, porque Deus escolheu na eternidade com base nele mesmo, na sua autonomia, na sua soberania. Então, o camarada parece que é uma situação meio complicada, né? Quando ele chegar no inferno, ele vai ficar bastante surpreso, né? Ele vai falar, eu não escolhi nada, né? Eu nunca tive a oportunidade de escolher e agora eu estou aqui, né? Porque Adão escolheu por mim, porque Deus não me escolheu, tal. Então, assim, mas há muitos pontos de debates, né? E aí, eu sei que vocês já leram, já estudaram o assunto, é só mesmo para recordar e tirar as dúvidas, tá bom? Beleza, meus irmãos? Amém, tudo certo. Tudo bem, pastor, amém. Tudo bem, Então, tá pastor. bom. Então, beleza. Nós vamos encerrar a nossa aula, né? Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, né? E estamos aí à disposição. O material está lá na nossa aula, 14ª aula. Está lá também o vídeo para que vocês assistam. E na próxima aula nós vamos, antes de entrar no assunto, nós vamos comentar um pouquinho o vídeo, tá bom? Assistam, anotem aqueles pontos que vocês acharem, se quiserem perguntar e tirar dúvidas, tá bom? Mais, obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês, viu? Tenha aí um bom descanso, tá? E que Deus abençoe a vida de vocês e tenha uma semana abençoada, tá bom? Paz, Amém. Senhor. Pode, Senhor.